Já estiveste ou já viste? Já se deparaste com uma situação em que as pessoas caem dentro de igrejas enquanto se ora? Já me deparei. O que é que aquilo te traduz? Não sei dizer. Sou evangelista. Existem dois modelos de cair. Exato. O primeiro modelo que ele está a mencionar, que até na católica acontece, mas o outro modelo, em outras igrejas, acontece quando o pastor, o evangelista, o enviado de Deus está ali na frente e faz orações, toca nas pessoas, as pessoas caem e manifestam. Exato. O que traduzir? O que é que isso traduz? Ou por que que acontece? Por que acontece? Isso. A vida é espiritual. Primeira coisa que nós precisamos compreender, a vida é espiritual. E quando falamos de manifestações da igreja, estamos a falar de manifestações espirituais. Exato. E a igreja tem fundamentos espirituais. Perceba isso. Exato. E primeiro, existe um cair que é da parte de Deus, que é a ação do Espírito Santo ao ponto do homem não aguentar e ele se derrama na presença de Deus. O que não aguenta? Não percebi? O homem não aguentar, o que quer dizer? Ok. Existe algo que se chama batismo do Espírito Santo, que esse batismo do Espírito Santo não é necessariamente que a pessoa cai. Nem sempre a pessoa cai. Eu posso estar ainda com os meus, com a minha consciência no lugar e com os meus joelhos no lugar e eu não acontecer nada, mas eu fui curado, fui batizado, tal coisa. Exato. Mas existem situações também em contramão a isso, quando a pessoa está possessa. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, poder de Deus. Exato. Cristo é poder. Cristo é poder. O Evangelho é poder. Paulo diz que o Evangelho não só consiste na persuasão de palavras, mas também é demonstração de poder. Cristo, Evangelho, é isso, é poder de Deus. Existe o poder de Deus. Nós não só podemos acreditar que Deus fez os seus de terra, mas nós não acreditamos que Deus pode curar alguém, por exemplo. A manifestação do Espírito em algum momento é violento. A manifestação do Espírito Santo em algum momento pode te fazer perder a consciência. A manifestação do Espírito Santo às vezes é de tal maneira que nós não podemos nem citar hoje nem compreender. Existem várias manifestações de Deus pelo meio do seu Santo Espírito. Aquilo não é falsidade. Aquilo é mesmo poder de Deus. É poder de Deus. Eu te falo mesmo de algo que acontece. E não é feitiçaria, não é nada, não é nenhuma montagem. É mesmo a ação extraordinária de Deus. Estás a dizer todas as igrejas, ou todas as congregações, todos os pastores evangelistas Não, isso não acontece. que fazem aquilo. Eu já vi massa de pessoas, alguém fazer só assim a mão, Exato. pessoas caírem. Exato. É real. O que seria impossível para Deus? Estamos diante de pessoas humanas, não diante de Deus. Não. Estamos esperando São pessoas guiadas, movidas pelo Espírito de Deus. Aceita isso? The Coach. Claro que aceita. Bom, eu sou muito proibido de aceitar muito sobre esses assuntos, porque, olha, eu como estava a dizer, há muita gente que faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. The Coach. Existem manipulações. The Coach. Existem sim pessoas que fazem primeiro montagem. Existem pessoas que fazem montagem. Exato. Para que pagam alguém. Uma gravação de filme, né? Tipo, quando chegar a hora, fazemos isso e tu cais. Exatamente. Isso é falsidade. Primeiro, temos esses. Existem pessoas que não falam contigo, mas mesmo têm poder. Mas esse poder pode não ser de Deus, são poderes satânicos. São poderes satânicos. Okay. São pessoas que são feiticeiros, melhor ainda. São feiticeiros. Esses podem até usar algum poder das trevas para fazer mover qualquer coisa. Temos esses. Então existem. Existem. Para fazer pessoas caírem. Existem. Nós não podemos negar isso. Existe um contraste do mundo santo. Existe existe um abismo. Existe a feitiçaria. Existe o curandeirismo. Existe a força das trevas. Nós não podemos negar isso. E muitas das igrejas atuais que se levantam, e principalmente que querem puxar pessoas que não são movidos pela vontade expressa de Deus, buscam essa feitiçaria para puxar pessoas. E principalmente são esses que nós podemos hoje chamar de comerciantes. Não necessariamente. Pessoas estão a se aproveitar daquilo que é sagrado. Estão a se aproveitar daquilo que é sagrado. Agora,
Importa referir que o Espírito de Deus é real. A manifestação dos dons espirituais são reais. Como separar de uma igreja que se usa feitiçaria para acontecer isso e de uma igreja que é real? Uma vez que ambos caem do mesmo jeito. Existem dons espirituais de coach. 1 Coríntios capítulo 12 fala de 9 dons espirituais. E um dos dons se chama discernimento de espíritos. Exato. Discernimento de espíritos é a capacidade em compreender que isto aqui não é Deus operar. E uma das formas que você pode saber que é Deus que opera também é discernir por meio das escrituras, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, vai te ensinar como é que Deus se manifesta. Eu vou ler que Deus se manifesta assim. Deus como é? Deus para assim. Quando é Deus a manifestar-se, acontece isto. E eu venho para a sua igreja e eu vejo coisas que não são. Por exemplo, existem algumas igrejas, sem referir o nome, que é uma das coisas que Martinho Lutero protestou. Existem igrejas que vendem, por exemplo, água. Vendem água e dizem que isto aqui, não que isso seja impossível. Por várias vezes Jesus usou sinais, usou símbolos para curar pessoas. Mas existem pessoas que levam água, vendem para pessoas dizendo que é uma água ungida, para se aproveitar. Isso que é errado. O que aconteceu antes não pode virar doutrina. O que Jesus fez antes não pode virar doutrina. O que? Falo de quê? Falo de operações. Jesus curou por saliva, mas ele não ficou cuspindo pessoas por aí. Jesus tocou pessoas, mas nem todas as pessoas que foram curadas por Jesus foram tocadas. Algumas Jesus só declarou palavra. Então não surgiu isso, ou não originou isso doutrina. Não originou isso doutrina. Existem sim lobos em meio à igreja, em meio à ovelha. Existem falsos no meio dos verdadeiros. É errado que nós atribuamos a identidade de falsos a todos. Existem pessoas que mesmo são movidos pelo Espírito de Deus. Mas agora o problema é que como conhecer essas pessoas? Imagina eu sou um novo. Imagina se eu sou um novo, nunca fui a uma igreja, mas preciso começar a frequentar alguma casa de adoração. Exato. E eu nunca tenho informação suficiente sobre a Bíblia. Como disseste, precisas, a partir da Escritura, pode depois te basear em Escrituras, perceber que ok, isto é real, isto não é. Exato. A partir disso. Mas eu nunca me baseei nas Escrituras, mas simplesmente quero começar. Como nunca ir no erro? Quando eu comecei, eu disse que ninguém compreende com tanta profundidade se não tiver propriedade. Se não conhecer a origem. Você não tem nada. Exato. Você não tem nada. Compreenda isso. Primeiro, um homem quando chega-se a Deus é porque a pessoa foi salvo. Não é isso? Eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Aceitei. Depois de eu ter aceitado a pessoa de Jesus, me são dadas ordens, não pelo homem, mas pelo próprio Deus, que são princípios de como eu vou andar para a caminhada de santificação. A santificação. Exato. Que é a leitura da Bíblia. E importa referir o seguinte, que todo mundo que recebeu a pessoa do Espírito Santo, nele, ou melhor ainda, vou retificar, todo mundo que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nele habita o Espírito Santo.